Há dias que a gente vem falando de um surto de influenza na capital paulista, no Rio de Janeiro também, e parece que ela vem se espalhando aí pelo interior de São Paulo. Aqui no nosso município é grande o número daqueles que compareceram a pronto-socorros e tudo, reclamando de sintomas até parecidos com Covid, e na testagem deu influenza, que é a gripe H3N2, que se não tem tanta letalidade quanto o Covid, mas dá sintomas que derrubam o sujeito, viu? Sintomas aí de gripe, mas é preciso também saber diferenciar, inclusive, né? Ela vem e confunde as coisas nesse momento de Covid. Por isso, para a gente distinguir um pouco melhor, para a gente entender um pouco melhor, de fato, nós estamos aqui dentro de um quadro em que o interior está registrando, como aqui em Matão, o pronto-socorro alerta. Olha, é grande o número de pessoas que chegam reclamando, testam, e é influenza. Então vamos entender melhor essa influenza na entrevista agora com o Dr. André Giglio Bueno, infectologista, a quem nós agradecemos muito. Os médicos nesses dias todos agora de fim de ano estão descansando, tudo depois de anos difíceis, ainda mais um infectologista como o Dr. André. Imagina como esse povo trabalhou o ano passado, esse ano, né? Então é muito difícil encontrá-los disponíveis. E não, o Dr. André imediatamente nos atendeu gentilmente. Muito obrigado. Bom dia, Dr. André. Olá, bom dia. Obrigado pela gentileza em nos atender, viu? Doutor André Giglio. Eu que agradeço o convite. Doutor André, Legal. o que temos aí no caso quando é a gripe, é efetivamente a influenza que está acometendo as pessoas. Na verdade, a gente não tem capacidade de investigar a maioria dos casos leves, né? A gente não consegue fazer teste para ver se é influenza ou não, né? O modo como está organizada a vigilância, né, de síndromes respiratórias no SUS, faz com que a gente só consiga investigar mesmo os casos internados, né? Então, na verdade, a gente tem o conhecimento também de unidades sentinela, né, que são alguns serviços de saúde que, de fato, fazem uma testagem mais completa. Então, é mais ou menos daí que a gente extrai os dados, né? Então, assim, na verdade, a gente não tem uma ampla investigação laboratorial para ter uma noção real, né, da situação epidemiológica. Agora, a gente acaba extrapolando, né, os dados a partir de unidades sentinela e, de fato, né, tem se observado uma circulação maior do vírus influenza, no caso dessa cepa H3N2. Essa cepa H3N2, ela traz que tipo de consequência na pessoa, doutor? Então, na verdade, a gente, para vários vírus que causam doença respiratória, é muito difícil de você, do ponto de vista clínico, né, diferenciar um do outro, né? É muito difícil saber se é Covid, se é influenza, se é vírus sincicial respiratório, se é um rinovírus, né? Porque os sintomas são muito parecidos, que é basicamente o que a gente chama de síndrome gripal, né? A gente fala, que a gente vê, né, que a pessoa pode ficar com febre, com dor de cabeça, com dor de garganta, com nariz entupido, com espirros, com tosse, né? Então a pessoa pode ter combinações variáveis, né, desses sintomas, e aí, assim, quando o paciente está na nossa frente ali, é muito difícil a gente falar, não, isso aqui é influenza, não, isso aqui é Covid, isso aqui é um rinovírus, né? Então a gente faz essa abordagem sindrômica, né? Tanto que, né, o termo, né, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, a gente já vinha falando disso aí, né, desde o início da pandemia, foram termos que foram ficando mais conhecidos, né? E é o jeito que a gente aborda esses casos, né? A gente faz o diagnóstico sindrômico, né, de uma síndrome gripal, e aí quando tem condição de investigar, aí sim dá para você chegar nesse diferencial. Em nada Covid e influenza se diferenciam, em nada, são extremamente semelhantes mesmo, doutor? Tem alguma coisa que para vocês médicos pode, se não ser o suficiente para diagnosticar, mas pelo menos a causar uma desconfiança médica de dizer, olha, isso aqui pode ser realmente influenza. Nada se diferencia? Não, é lógico que assim, aí você olhando retrospectivamente, aí você tem algumas nuances, né, do quadro clínico, quando você vê agrupamentos de casos, né, então você vê que, né, influenza tem uma chance um pouco maior de dar febre, de dar dor de garganta, né, a
Covid tem uma chance maior de ter perda de olfato e paladar, mesmo que não tenha o nariz tão entupido, né? Então, assim, tem alguns sintomas que são mais frequentes em uma do que em outra, né? Mas, assim, na prática, isso acaba que não tem muita influência na nossa conduta, né? A gente acaba abordando como uma síndrome gripal mesmo, ou síndrome respiratória aguda grave, né? Para os casos internados. Agora, apesar da campanha de vacinação, ela não teve uma cobertura tão grande quanto em anos anteriores, mas a vacinação contra a gripe, não confundir a minha pergunta aqui com a vacinação de Covid. A vacinação da gripe, embora não tenha esse ano sido uma cobertura tão boa, mas ela foi feita. Essa variante aqui tá o quê? Tá dando uma rasteira? Tá enganando a vacina? O que vocês acham, doutor? Na verdade isso acontece, viu, com uma certa frequência aí. Se a gente for pegar anos anteriores, já houve situações do vírus que circula com mais intensidade, né, do tipo de vírus influenza, não estar contemplado na vacina, né? Isso acontece, né? E de fato acaba que a vacina vai ter uma proteção menor mesmo, né? Nesse cenário, né, do vírus circulante não estar contemplado na vacina. E, enfim, aí isso acaba para o ano que vem, né, quando vai se preparar as vacinas que vão ser administradas no início do ano que vem, agora, né, nos primeiros meses, aí, no caso do Brasil, começa em abril, maio, e aí sim essa cepa, né, que circulou com mais intensidade esse ano, aí vai ser contemplada. Eu estou conversando com o doutor André Giglio Bueno, é médico infectologista. Doutor, como é a transmissão da H3N2, a influenza? Também é uma doença de transmissão respiratória, então, basicamente da mesma forma que se transmite a Covid-19, então a gente elimina o vírus pelas vias respiratórias, através de tosse, através de espirro, através de secreção nasal, né? Então a gente, a forma de transmissão é basicamente a mesma. Tem também uma nuance, né, de risco, né? E para a influenza, aparentemente a transmissão por contato, né? Então, por exemplo, a gente tosse, né, elimina o vírus na tosse, o vírus fica ali numa superfície ou fica na mão, né? E aí é mais fácil de transmitir, teoricamente, o vírus influenza a partir dessa contaminação da mão ou de algum objeto ou superfície, né? Para a Covid, a gente viu isso muito no começo da pandemia, tinha uma preocupação muito grande com essa forma, mas ela não se mostrou tão importante, né, quanto a transmissão por gotícula ou aerossol. Mas assim, a transmissão é essencialmente por via respiratória e também por superfícies e mãos contaminadas. Quer dizer, então, que os mesmos hábitos que hoje temos para evitar Covid, isto é, máscara, lavar as mãos com frequência e álcool gel, pode ser que esses elementos, então, servirão muito bem na prevenção da influenza, então. Exatamente, as medidas são as mesmas, né? Então a gente não muda nenhuma orientação, né, do que a gente já vem recomendando para a Covid-19, a gente não muda nada de orientação para a Covid. Tanto isso é verdade, né, que no primeiro ano, né, da pandemia, 2020, o vírus da influenza praticamente não circulou no Brasil, né? Então, muito possivelmente, como a gente estava, né, com uma adesão maior, né, as medidas de prevenção, estava com medidas de restrição de circulação, né? Entendi. Então isso certamente ajudou também a conter várias outras doenças que se transmitem de forma semelhante, né? Entendi. Quer e dizer a influenza é uma delas. Como a gente estava muito focado em evitar a propagação da Covid, também a influenza se deu mal por tabela, né? Vamos falar assim, popularmente falando. E agora a gente relaxou um pouquinho e a influenza, deixa eu aproveitar a oportunidade e entrar no cenário. Isso pode ser a explicação de nós termos aqui uma gripe sempre muito esperada para um quadro de inverno em pleno verão. Também isso pode ser explicado por esse aspecto, doutor? Na verdade é isso, é uma combinação de fatores, né? Então tem esse fato, né, do vírus influenza ter circulado pouco no último ano, né? E ao longo, né, desse ano, na temporada de inverno aqui desse ano 2021, também circulou pouco.
Então isso foi fazendo com que fosse se acumulando, né, muitas pessoas que não tinham nenhuma imunidade, né, contra o vírus de influenza. Né? Entendi. Também, né, a cobertura vacinal para a influenza, né, no âmbito do Sistema Único de Saúde, ela não é para toda a população, né, ela é focada em grupos de maior risco, né. Entendi. Então é diferente do que a gente está fazendo para a Covid agora, né. Entendi, olha que interessante. Então, assim, tem esse fato que foram se acumulando, né, pessoas com nenhum contato com o vírus influenza recentemente. Entendeu? E fora o fato do relaxamento, né, das medidas Sim. de prevenção, como a questão da vacinação para a Covid avançando, né, as flexibilizações aumentando, né, a gente tentando voltar a uma normalidade, entre aspas, né, então isso aí abre espaço, né, para a circulação de outros vírus que se transmitem de forma semelhante. Quer dizer, Então o influenza está sendo oportunista, ela pegou a rabeira, né? Exatamente, e justamente isso, não é uma época que normalmente é a sazonalidade do vírus influenza, né? E no hemisfério sul, né, no Brasil, normalmente ele circula com mais intensidade nos meses de inverno. No né? inverno. E olha que ele pipocou agora, virou uma corre-corre danado e acometendo muita gente, por exemplo, no estado de São Paulo, está lotado de casos, bem no verão, que não é exatamente a época dele, porque ele encontrou a facilidade exatamente agora, né, quando a gente criou resistência para a Covid, os números Covid caíram, mas não estávamos com a resistência apropriada para a influenza. São todos oportunistas esses vírus, na verdade, né? Exatamente. Então, essa é a análise, justamente essa. Para a Covid, né, boa parte da população tem a proteção da vacina, né? E aí, né, com 2 doses, né, boa parte da população com 2 doses. E agora para a influenza não. Né? Então criou esse desbalanço aí, a gente ficou muito mais vulnerável ao vírus de influenza. Mas, doutor, e aí muitos dirão assim, mas se essa aí é uma gripe que já existe há 100 anos, ela tem outra denominação hoje, mas nós sabemos que a origem dela foi a gripe espanhola 100 anos atrás. Então, alguém vai dizer, mas isso aí é uma gripe só, agora dá para dizer, é só uma gripe. É bom lembrar que em estados mais avançados leva à morte também, não é, doutor? Exatamente. É uma doença que a gente tem que se preocupar, sim, né? Porque ela pode levar à morte, né? A gente sempre tem, né, nas temporadas de gripe aí, casos de óbito, né? Principalmente de idosos, eventualmente crianças, pessoas com problema de imunidade. E até, eventualmente, pessoas sem comorbidade. A gente já teve casos assim. Então, não é uma doença que a gente tem que aceitar, né, e conviver com ela de forma tranquila, né? A gente tem que também fazer o máximo que está ao nosso alcance para não se infectar. Sim, né? sim. Porque ela pode, sim, levar a óbito, né, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Eu faço sempre nas entrevistas, assim, com os colegas seus, e vou fazê-lo agora também, uma pergunta que deriva do chamado mito ou fato. O mito, vamos chamar assim, eu trago a experiência, não o conhecimento, mas a ideia popular, né, os conceitos populares de uma coisa e traz para a medicina dizer faz sentido ou não. Lá desse mito, dessa imaginação, desse imaginário popular, vem aquela história que, essa gripe aí, às vezes você até já teve, ficou incubada, eles dizem, essa é a expressão usada, né? Fica incubada, e então você acha que não, aí de repente ela aparece e tal. Isso para dizer por quê? A pessoa pode ter passado por alguém que tinha influenza, mas lá naquele período não se revelou. E ele pega agora, ele vai dizer assim, acho que foi daquele dia lá, então ficou incubado, e agora aquela... aproveitou que eu fiquei mais vulnerável aqui, mas a minha capacidade imunológica estava mais fraca agora esses dias, então ela se aproveitou disso e se revelou. É mito ou fato isso? Não, assim, isso pode acontecer de fato, de por alguma situação, né, alguma, sei lá, um estresse, um esforço físico, alguma questão emocional, né? Você pode ficar mais fragilizado, isso pode facilitar a aquisição ou a manifestação de doenças, né, de uma forma geral.
No caso desses vírus respiratórios, esse período de incubação, ele normalmente ele é mais curto, né, em torno de uma semana, né? Então, assim, na verdade, não dá para você atribuir uma exposição muito antiga, né, a uma doença que acontece agora. Então, o período é mais ou menos esse, né, de uma semana, no máximo 2 semanas, né, que é o momento, que é o período de incubação que a gente fala mesmo, né, que é o momento entre a pessoa adquirir o vírus e ela manifestar sintomas, né. Então, isso pode eventualmente acontecer, de fatores externos, emocionais ou mesmo físicos, facilitarem a aquisição do vírus e manifestação de doença. Mas o período de incubação não é tão longo, né? Ele fica em torno de uma semana mesmo. Mas vamos lembrar, não é, doutor, que na verdade, ao ter contato, a grande maioria das pessoas já revelam nos dias seguintes, não é isso? Isso, exato. Então é um período de incubação, assim, em torno de uma semana, para a Covid até um pouco menos, 5 dias, para a influenza também, né? Então é um período de incubação curto mesmo, viu? Normalmente as pessoas que têm contato com alguém transmitindo, vai apresentar sintomas ali depois de uns 5, 6 dias. Da capacidade de propagação, comparativamente, a Covid é muito mais cruel, assim, no sentido de, na capacidade de transmissão, qual é mais potente, Covid ou influenza? A Covid é mais transmissível, né? Isso a gente via desde do primeiro vírus, né? O vírus original, e isso foi se intensificando com as variantes, né? Então, no caso agora, a Omicron, né, é mais transmissível que a Delta, inclusive, né? Então, já tem uma transmissibilidade comparável a outras doenças, por exemplo, varicela, né? Houve até comparações com sarampo, né? Que é uma doença super transmissível. Então, a influenza está num patamar abaixo ali em termos de transmissibilidade. Isso já ficou claro aí nos estudos que a gente veio observando nos últimos 2 anos. Eu sempre falo para os seus colegas, doutor, que a ciência terá que estudar muito para entender muitas coisas que não deu tempo durante esse curto período de tempo, né, comparado à providência da ciência. Foi um curto tempo de estudos, ainda carece de muito tempo para entender um monte de outras coisas, né? Mas, e por isso mesmo eu sempre tenho considerado aqui, que diante disso a opinião médica, a observação médica desses 2 anos de pandemia, mas ela foi fundamental para entender um monte de coisas que depois a ciência, as pesquisas, os pesquisadores também terão um tempo maior para estudar. Então eu sempre levei muito em conta a opinião de vocês, porque o médico é que está lá. Ele está vendo no dia a dia, está descobrindo coisas. Quer dizer, a opinião médica, a observação médica durante a pandemia, no mundo inteiro foi fundamental. E o senhor é infectologista, não é? Agora, da observação médica recente agora da Omicron, dos casos aqui no Brasil, estão propagando a ideia de que ela é uma variante, embora com alta capacidade de propagação, mas de letalidade muitíssimo baixa. Faz sentido isso? Do que o senhor pôde observar até agora? Na verdade, assim, é lógico que a nossa vivência do dia a dia ali ajuda, a gente tem que levar isso em conta, mas assim, a nossa construção do conhecimento tem que se apoiar também em estudos, né, em dados científicos, né, porque às vezes, né, a nossa observação do dia a dia ali pode nos dar impressões pouco precisas, né, sobre alguma doença, né? Então é muito melhor, né, a gente se apoiar em estudos, né, que pegam milhares de casos aí, né, pra gente. Sim, doutor, mas para o mundo que tinha urgência, então, diante da urgência, não, o senhor não tem a dúvida, o senhor está tudo certo nisso, mas o que eu quis dizer assim, depois a ciência vai ter que se ocupar disso com mais tempo e esclarecer mais coisas, mas eu digo assim, nesses momentos de pressa, é nesse sentido que eu disse que a observação médica, a observação de vocês foi fundamental, né? Ainda que, a depender de estudos, tudo, mas para o momento, para a urgência que se tinha, poxa, vocês eram, vamos dizer assim, os balizadores no momento de pressa. Foi isso que eu quis dizer, sabe? Para algumas situações isso vale, né? Para situações de plausibilidade extrema, né? Situações de emergência, né?
Agora, eu digo assim, para a construção do conhecimento, você ter esse dado, por exemplo, de letalidade, né? Saber assim, quantas pessoas morrem entre os infectados, né? Então, assim, a impressão do dia a dia ali é muito pobre, né, nesse sentido. Até porque para a variante Ômicron, né, a gente tem pouquíssimos dados no Brasil, né? Então, a gente, para saber, por exemplo, eu faço um PCR que vem positivo, né? Para falar, é Covid. Agora, para eu saber se é a Ômicron, se é a Delta, se é a Gama, né? Eu preciso de outro tipo de exame, que é um exame muito menos acessível, né? Muito menos disponível, mais caro, né? Então, são pouquíssimos exames que são feitos, né? Então, a gente não tem muito no que se apoiar. Assim, por exemplo, eu vi 10 casos de Covid, eu acho que pode ser Ômicron, aí eu vou construir conhecimento em cima disso. Então, fica uma coisa muito... assim, os alicerces ali muito frágeis, né? Então, assim, o que a gente tem de dados da Ômicron é onde houve produção de dados científicos, né? E, essencialmente da África do Sul, né? Que teve relatórios, né? Descrevendo isso mesmo, né? A experiência deles lá, né? Já acumulando, né? Experiências de vários centros e trazendo os dados, né? De que foi o que você comentou, que aparentemente, né? A transmissibilidade é mais alta, né? Ou seja, é muito fácil de transmitir, então você acaba tendo muitos casos, né? Só que a gravidade aparentemente é menor. Né? E vale ressaltar que isso no contexto de vacina, né? Então, é bem provável que em algum grau aí de imunidade conferida pelas vacinas ou imunidade por contato prévio com o vírus interfira nesse dado, né? Ou seja, vacinas... Mas aparentemente o que a gente tem é isso, é um aumento muito expressivo de casos e não tendo um aumento tão expressivo de hospitalizações e óbitos em termos proporcionais, né? Em termos absolutos, até pode ter, porque é tanto caso que óbvio que você vai acabar tendo um caso grave ali no meio, né? E óbito, né? Claro. Mas em termos proporcionais, aparentemente a letalidade é menor. Muito bem, doutor, para a gente finalizar, percebendo esses sintomas no caso da gripe influenza, sintomas muito parecidos com a de Covid, o que a pessoa faz? O que ela terá no atendimento ou deverá ter lá? Uma testagem de Covid, uma testagem de influenza, uma testagem dos dois? O cenário ideal seria testar os dois vírus, né? Até existem tipos de exame que você testa vários patógenos, né? Não só vírus, como bactérias, né? Só que isso depende muito do cenário, né, em que você está atuando, né? Porque esses exames são caros, né? Se a gente for imaginar no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que a gente tem disponível, né, na maioria dos lugares, é uma testagem para Covid, né? Uma pessoa que começou lá com tosse, com dor de garganta, com febre, né? E é um caso leve, né? Ela não está internada. Então ela vai conseguir uma testagem para Covid, né? E aí isso já ajuda, né, a balizar um pouco aí o raciocínio, né? Entendi. Porque para influenza tem uma medicação já amplamente disponível para uso, né? Para tratamento logo no início dos sintomas, né? Que é o oseltamivir, né? Tamiflu. E aí, para pessoas de alto risco, teria indicação de receber essa medicação, né? E ela está disponível no Sistema Único de Saúde, né? Sim. Então, é importante que tenha, né, esse diagnóstico, pelo menos uma testagem para Covid, né? Porque aí, vindo negativo, você pode assumir, né? Tratar empiricamente ali para influenza, para as pessoas de maior risco, né? Idosos, gestantes, crianças, né? Então seria mais ou menos isso. Agora, o cenário ideal, de fato, seria você já testar os dois, né? As duas doenças. Mas na ausência dos dois, pelo menos testar Covid. Se for negativado para Covid, aí, já que a Covid que se assemelha muito com os sintomas da gripe, imediatamente eles vão trabalhar a ideia de que aquilo seja H3N2, no caso. Doutor André, muito obrigado, um felicíssimo ano novo aí, quem sabe de mais tranquilidade para vocês que têm atuado tanto, ainda mais na sua especialidade, eu imagino, né? Foram 2 anos aí, uma batalha, na verdade, e que apesar disso tudo estar preocupando muito o mundo, como disse ontem o presidente da Organização Mundial de Saúde, parece que a gente aqui no Brasil tem uma situação um pouco mais tranquila nas consequências mais graves, né? Porque não tem se verificado tanto quanto em alguns países da Europa, mas ainda assim, com todos os cuidados aí, e vamos precisar muito de vocês no ano que vem. Então,
Tenham saúde.